Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E em uma sessão solene repleta de autoridades, o embaixador de Israel no Brasil recebeu da Câmara o título de cidadão joseense. A proposta, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, o presidente da Câmara, foi uma forma de reconhecer os trabalhos do embaixador e também elucidar a importância de uma parceria firmada entre o Parque Tecnológico de São José e a Agência Israelense de Inovação. Confira os detalhes da cerimônia na reportagem. A relação amistosa entre Brasil e Israel podia ser percebida no plenário da Câmara. O espaço serviu de ambiente diplomático para as duas nações que estreitaram os laços e defenderam a importância de atuar em conjunto. E foi justamente os frutos dessa boa relação que motivaram o vereador Robertinho da Padaria, o presidente da Câmara, a conceder o título de cidadão joseense ao embaixador de Israel no Brasil, Yossi Avraham Shelley. O embaixador participou de ações para integrar empresas e investidores de São José e Israel na produção de tecnologia. São José e Israel ainda firmaram um termo de cooperação entre o Parque Tecnológico e a Agência Israelense de Inovação para o desenvolvimento de pesquisas na área. São José e Israel assinaram um memorando de entendimento entre o nosso Parque Tecnológico e a Agência Israelense de Inovação para fortalecer o relacionamento entre as instituições, estabelecer parcerias para o desenvolvimento de tecnologia e inovação. É com muito orgulho, nossa Câmara lhe concede esse título de cidadão joseense e espera recebê-lo aqui, em nossa cidade, em muitas outras oportunidades. Parabéns e muito obrigado ao senhor embaixador, agora o nosso novo cidadão joseense. Deus o abençoe. Diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia, entre elas o cônsul de Israel em São Paulo, Alon Lavi, o chefe de instrução do tiro de guerra do município, tenente Eladio Humberto Andretti, os vereadores Juvenil Silvério e Marcão da Academia, além do prefeito Felício Ramute e secretários municipais. Para o prefeito Felício, esse título expressa um apoio mútuo entre Israel e São José, algo que já tem fomentado bons resultados no ramo da tecnologia. Nascido em Israel, Yossi Avraham Shelley assumiu a embaixada do país no Brasil em março de 2017. Desde então, tem fortalecido o relacionamento entre os dois países, a fim de estabelecer parcerias para ações conjuntas de desenvolvimento de tecnologia e inovação. E por falar em homenagens, tanto o presidente da Câmara quanto o prefeito Felício Ramute receberam condecorações honrosas do governo de Israel, uma forma de agradecer o título de cidadão joseense entregue em mãos pelo vereador Robertinho ao embaixador israelense. Em seu pronunciamento, o embaixador Yossi se disse orgulhoso em receber a honraria e agradeceu a homenagem feita a ele e também a todo o povo judeu. Quero agradecer a todos por essa homenagem tão importante para mim, é importante para o povo judeu e Israel. A homenagem é uma parte da amizade que está acontecendo durante muitos anos, mas no último ano, a relação melhorou bastante, as trocas entre os governos, autoridades, empresários, está cada dia mais. E vamos falar de emprego? Se você está em busca de trabalho aqui em São José, fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, apresentador de programas de TV, cabeleireiro, encarregado da construção civil, encarregado de isolamento, enfermeiro, funileiro montador, funileiro traçador, isolador térmico, meio oficial de cozinha, mestre de obras, pintor industrial, representante comercial, técnico de enfermagem, técnico mecânico de ar-condicionado, vendedor interno e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar de limpeza. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Nas últimas semanas, nós estamos apresentando aqui no Boletim algumas reportagens e informações sobre a nova concessão da Via Dutra, que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e corta também São José dos Campos e diversas cidades do Vale. Como esse assunto tem gerado muitos debates, uma audiência pública vai ser realizada amanhã aqui na nossa cidade para discutir com a população propostas e sugestões de melhorias nos trechos urbanos cortados pela rodovia. Mais detalhes sobre a audiência na reportagem. São José dos Campos recebe nesta quarta-feira uma audiência pública para debater e reunir sugestões sobre a nova concessão da Via Dutra, que deve ser definida no final de 2020. O novo contrato terá validade de 30 anos e conta com um investimento previsto de 17 bilhões de reais, com mais 8,9 milhões para a manutenção da rodovia, que recebe em média 73 mil veículos por dia no trecho do Vale do Paraíba. Um dos pontos mais polêmicos do programa de exploração da rodovia é a criação de marginais no trecho de São José, pois o governo municipal quer a construção de pistas desde o trecho no limite de Jacareí até a divisa com Caçapava. Mas o projeto prevê marginais em apenas 16 quilômetros. Para os caminhoneiros que trafegam diariamente pela rodovia, a construção das marginais pode ajudar na melhoria do fluxo de veículos. E aqui também em São José, na entrada do Gênero de Melo aqui atrás também é muito apertado. Não demora muito, deve acontecer uma coisa, porque vira e mexe tem um esbarrão ali, né? Então se fizesse uma marginal já resolveria, né? Com certeza. Desafogaria bastante, né? Cadê o pessoal vai para a cidade, já sai pela marginal e deixa a via livre para quem vai seguir em frente. É bom. Porém, para o arquiteto e urbanista Paulo Romano Resquilian, o plano de construção de marginais para desafogar o fluxo de veículos no local poderia ser repensado. Ele acredita que a prioridade deveria ser o pensamento voltado ao transporte coletivo. Atualmente, talvez seja inevitável ter que estudar eventuais adaptações ou até algumas ampliações em situações em que há muitos polos geradores de tráfego. Mas isso, se a gente falar em planejamento urbano, em política urbana, de mobilidade urbana para um tempo, é importante verificar ou evitar, vamos dizer assim, incentivos ou induções para aumento e ampliação desse polo. E utilizar outros eixos, talvez existentes, ou que possam ser criados, de priorizar mais o que a gente chama de transporte coletivo de massa e coletivo, né? E que o modal não seja exclusivamente o automóvel individual, né? Outro ponto polêmico no programa de exploração da rodovia é a inclusão do trecho da rodovia Rio Santos entre Ubatuba e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, no novo contrato para a gestão da Dutra. A ideia foi debatida e criticada na primeira sessão da Câmara de São José no dia 21 de janeiro. Tem um debate de 30 anos, de concessão de 30 anos, onde quem utilizar a rodovia Presidente Dutra vai bancar pagando mais pedágio, o que vai ser gasto na BR-101. Isso foi apontado por vários especialistas, deputados, lá até no dia da audiência pública, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Se você tem que fazer melhoria na BR-101, você tem que discutir uma proposta para ela, mas não colocar na conta do usuário da rodovia Presidente Dutra a situação de ter que bancar os custos da outra rodovia. Para o urbanista, porém, a medida pode ser benéfica e ultrapassa as fronteiras das cidades, o que atende à ideia de região metropolitana do Vale do Paraíba, que foi lançada em 2012. Então, quando a gente fala de uma escala metropolitana, ainda que pareçam distantes o litoral norte e o vale, propriamente dito, nós estamos falando de Porto de Santos, nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de uma relação, mesmo de estudantes, ainda que em menor escala, que circulem do litoral norte para o vale, seja Taubaté, seja São José ou até Jacareí. Acho que essa é uma pauta que ela extrapola o âmbito de cada município isoladamente e faz com que coisas aparentemente que não têm relação tenham. A audiência pública sobre a nova concessão da Dutra começa às 2h30 da tarde nesta quarta-feira, no Centro de Convenções do Novotel, que fica na Avenida Doutor Nelson Dávila, número 2200.
E agora a gente segue com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. O céu fica parcialmente nublado na tarde desta terça-feira e a chance de chuva é grande. A temperatura fica amena e varia de 20 a 26 graus. Na quarta, o dia permanece de sol entre nuvens, com alguns períodos nublados e deve chover a qualquer hora. A máxima alcança os 27 graus, já a mínima será 20. Esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e também pela audiência. E a gente se vê logo mais às 5h30 da tarde na transmissão ao vivo da sessão de hoje. Eu espero vocês e até lá.